nem contra, nem a favor. Muito pelo contrário. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muitas pessoas descobrem as ideias libertárias por meio das questões econômicas. Temas como ineficiência estatal, Estado mínimo e, especialmente, livre mercado e seu consequente progresso econômico geralmente são os meios pelos quais muitos chegam ao libertarianismo. Para que se possa, porém, dar um passo adiante no entendimento da ética libertária e do que é defender de fato a liberdade, é necessário compreender que ser um libertário não é, em absoluto, ser contra ou a favor de algo. E esta é a chave da questão. O título deste artigo é naturalmente uma provocação. É um gancho que utiliza a temática econômica para lançar luz sobre o aspecto ético deste tema. Você pode dizer que o livre mercado é um mundo de maravilhas, e que a sua prática leva ao progresso econômico e ao acúmulo de riquezas como nenhum outro sistema é capaz de fazer. Eu posso, porém, apontar o consumismo, o materialismo e a degeneração moral fomentada pelo marketing agressivo como mazelas igualmente oriundas do livre mercado. Qual de nós dois está certo? Eu não sei dizer. O fato, contudo, é que para a ética libertária, isso nada importa. Geralmente, quando alguém se diz contrário a algo, ele geralmente se diz favorável à sua proibição, ainda que não tenha plena consciência disso. Afinal, se dizer contrário é afirmar que determinado comportamento não deveria ser permitido, o que invariavelmente envolveria a prática da violência contra indivíduos, como podemos ver claramente na abordagem que o Estado, como instituição protetora da lei vigente, emprega àqueles que não possuem uma autorização escrita para comercializar certas substâncias, praticar certas profissões, ou mesmo pagar pelo serviço ou produto de alguém sem a devida cobrança de uma taxa ou tributo direcionado ao ente central. Quando se trata de prática verdadeiramente criminosa, ou seja, que envolva violência contra outras pessoas, é belo e moral posicionar-se contra e repudiá-la de todas as formas. Quando, porém, a atitude em questão não é violenta e não implica agressão a outrem, a coisa toda muda de figura. É natural que nos posicionemos contra ou a favor de algo. Tomamos sempre por base nossas próprias percepções. Além disso, estamos rodeados de pessoas que, assim como nós, possuem seus próprios problemas e defeitos. Os maus hábitos, os vícios, as práticas imorais e quaisquer outros comportamentos alheios indevidos chamam nossa atenção e automaticamente ativam nosso juízo moral. O ser humano carrega consigo uma espécie de memória arquetípica que emerge quando vemos algo que destoa do aceitável. Assim, de forma natural, nos posicionamos a respeito desses comportamentos, por vezes externalizando nossa opinião. Isso, por si só, não é um problema. O grande problema, porém, é confundir esse posicionamento de ser contra e de ser a favor com obrigar alguém a evitar ou tomar determinada atitude, por meio do uso de coerção estatal. A tentação é justamente aceitarmos a interferência violenta do Estado na vida das pessoas, tendo por motivação as más escolhas que elas fazem em suas vidas, simplesmente porque não concordamos com as decisões tomadas por essas. Assumo que esse pensamento possa ser um tanto quanto abstrato, por isso, façamos algumas analogias. Tomemos como exemplo o caso da liberação da venda e do consumo de substâncias ilícitas, ou como são comumente conhecidas, as drogas. Geralmente, se pergunta às pessoas se elas são contra ou a favor da liberação das drogas. Os motivos apresentados, tanto por aqueles que são favoráveis quanto por aqueles que são contrários a tal liberação, passam geralmente por questões de utilidade, ou seja, aquilo que lhe é melhor ou pior de acordo com suas convicções. Por um lado, muitos são contrários à liberação das drogas por acreditarem que, em tal cenário, a criminalidade tenderia a crescer e ainda mais pessoas se afundariam no vício. Por outro lado, muitos defendem a liberação argumentando que a guerra às drogas é um mal maior do que aquele que ela supostamente visa combater. E, uma vez que a venda e o consumo das substâncias ditas ilícitas fossem liberados, a violência decorrente do mercado das drogas tenderia a cair. O ponto libertário sobre essa questão, porém, é muito mais simples. Uma vez que proibir um indivíduo de comercializar, por meios pacíficos, uma substância ou de utilizá-la é pura e simples violência coercitiva. Logo, a proibição das drogas é uma violência estatal totalmente repudiável, do ponto de vista libertário. Trata-se, portanto, do argumento ético. É eticamente errado utilizar de violência contra indivíduos pacíficos. E dado que o comércio e a utilização de substâncias são, por definição, voluntários e não violentos, proibi-los seria injustificável. Muitos, ao ouvirem isso, torceriam o nariz e pensariam que afirmar algo do tipo seria fazer apologia à prática acima descrita. Porém, a violência advinda do comércio de drogas é muito mais relacionada com a proibição e o combate do que propriamente a troca de dinheiro por substâncias não aprovadas pelo Estado.
Note que, neste caso, não utilizamos o termo permitir a venda e o consumo de drogas, ou mesmo ser a favor da liberação. O libertário, em essência, é contra a proibição do uso de tais substâncias, e apenas isso. Tal como todo direito natural, este é um direito negativo, que pressupõe que ninguém pode ser impedido de fazer algo livremente e pacificamente. A posição libertária em relação às drogas, portanto, independe de qualquer juízo de valor. Sendo assim, libertários não afirmam que as drogas seriam prejudiciais ou benéficas. Nem se levanta o debate a respeito do vício em entorpecentes e suas consequências para os indivíduos. Esses juízos de valores são pessoais. Cada pessoa faz a sua análise da questão. Isso, porém, em nada influencia o aspecto ético, que caracteriza o libertarianismo. Portanto, um libertário coerente defenderá o direito de indivíduos comercializarem, entre si, quaisquer substâncias, bem como defenderá seu direito de utilizá-las como bem entenderem em seus próprios corpos, sem prejuízos diretos a terceiros. Isso não significará, porém, que esse mesmo libertário aprove esse comportamento. Para ele, as drogas podem representar uma desgraça, o mais profundo abismo em que um indivíduo pode mergulhar. Elas podem simbolizar a destruição da família e o vício pode representar uma escravidão química e psicológica para quem dele sofre. Contudo, esse libertário coerente ainda defenderá o direito dos indivíduos de tomarem essa decisão, mesmo que ela represente a pior decisão que eles possam tomar. Afinal, a vida do outro é a vida do outro, por mais absurdo que isso soe. Ao criarmos uma desculpa em nome de um bem maior do coletivo, anulamos a individualidade daqueles que compõem o mesmo. Podemos estender essa análise a outros temas sensíveis, por exemplo, a respeito do homeschooling ou educação domiciliar. O libertário sabe que qualquer obrigatoriedade de enviar os filhos para uma escola, seja ela privada ou estatal, é uma violência cometida contra os pais. Por isso, ele sempre defenderá o direito dos pais de escolherem, livremente, a educação que darão para seus filhos, e, se, inclusive, darão qualquer educação formal a eles. Isso não significa, contudo, que o libertário acredite que educar os filhos em casa seja a melhor opção. Ele poderá considerar tal forma de ensino completamente prejudicial para as crianças, e nunca privaria seus próprios rebentos de frequentar o ambiente escolar. Mas tendo em mente os princípios éticos libertários, ele nunca aceitaria o uso de violência coercitiva contra famílias que pensam diferente dele, ainda que ele acredite que elas estão tomando a decisão mais errada possível. Estenda esse raciocínio para qualquer outro tema, como divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo, uso de contraceptivos, contratação de funcionários sem o pagamento do 13º salário, etc. Ainda que você ache um erro, um absurdo, qualquer pessoa tomar uma ou mais dessas atitudes, não é possível exigir por meio da força que essas pessoas sigam os seus princípios morais, porque fazendo isso, você estaria ferindo, em primeiro lugar, os princípios éticos mais fundamentais. Ao tentar controlar as ações alheias que não trazem consequências a mais ninguém que o próprio agente dessas ações, criamos uma espiral sem fim de desculpas para tapar mais um novo buraco na nossa teia de problemas sociais. Entender esse ponto é ultrapassar uma barreira intelectual que nos foi imposta por anos de doutrinação estatal. Para a maioria da população, é aceitável que o governo determine o que as pessoas podem ou não fazer, simplesmente porque tal e tal comportamento parecem os mais adequados. Contudo, é justamente essa permissão que cada indivíduo concede, ainda que inconscientemente ao Estado, que faz com que esse ente violento e coercitivo avance cada vez mais sobre nossos direitos individuais, tolhendo a nossa liberdade, supostamente para nos proteger de nossas próprias atitudes. Não é, portanto, errado defender o livre mercado. Aliás, é o certo a se fazer. Os motivos que ensejam essa defesa, porém, não devem ser apenas os de caráter econômico ou utilitário. Ou seja, o fato de o livre mercado ser o sistema mais próspero desenvolvido pela humanidade. O verdadeiro motivo para ser a favor do livre mercado, ou melhor ainda, contra qualquer proibição ao livre mercado, é o argumento ético. Ninguém deve ser impedido de trocar produtos e serviços com quem quiser, de forma pacífica, porque fazer isso seria agir de forma violenta. Seria ferir os princípios éticos mais básicos. Você pode ser um libertário e ser contra o consumismo. Você pode ser um libertário e ser contra o uso de drogas. Ou então, pode ser contra a prática homossexual, a adoração a algum deus específico, ao uso de roupas de cor marrom, as atividades laborais aos sábados, ou mesmo ser contra colocar o feijão por cima do arroz no prato de comida. Não é isso que caracteriza um libertário. E sim, a sua defesa intransigente da liberdade individual e da capacidade de cada um escolher o que é melhor para si, ainda que essa pessoa, no final das contas, acabe fazendo escolhas erradas. Adaptando um pouco a célebre frase de autoria da biógrafa Evelyn Beatrice Hall, erroneamente atribuída ao filósofo Voltaire, poderíamos dizer:
Eu desaprovo aquilo que você faz e a forma como você conduz sua própria vida, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. Não preciso ser a favor nem contra o livre mercado. Não preciso ser a favor nem contra a comercialização de drogas. Mas eu sou contra, isso sim, a violência coercitiva praticada pelo Estado. E sou a favor, definitivamente, da liberdade individual. Usufruindo dessa liberdade, eu tomarei minhas próprias decisões a respeito desses e de quaisquer outros temas. Aqueles que quiserem meus conselhos, eu os darei, e tentarei convencer outros tantos a seguirem minhas ideias com os meus argumentos. Mas nunca farei isso através do uso da violência. Muito menos a praticada pelo Estado, pois é a verdadeira concepção do pecador que pune quem pecou, enquanto ignora seus próprios pecados. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Quintessência. Revisado, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também. Lembre-se que sim, você é livre, mas não para limitar a liberdade de indivíduos pacíficos. Até a próxima.